abençoe a vida de cada um. Amém. Bem, eu convido você a fechar os teus olhos. Amém. Fecha os teus olhos. Toma o teu lugar. Preste atenção. Não esqueça que você está na presença de Deus. Você está na casa do Senhor. Então é um momento para nós estarmos com atenção agora naquilo que Deus vai falar. Às vezes nós pedimos tanto para Deus falar durante a semana no nosso dia a dia, a gente chega na hora do culto, muitas vezes a gente está com tanta distração, tantas coisas para fazer, e é uma grande oportunidade para nós ouvirmos o que a palavra de Deus tem para nos dizer. Amém? Então fecha os teus olhos primeiramente. Senhor, obrigado por cada um que aqui está, obrigado, Senhor, por meus irmãos estarem aqui, por aqueles que não puderam vir, Senhor, que o Senhor esteja abençoando, o Senhor sabe todas as coisas, cuida, Senhor, daqueles que estão viajando, cuida daqueles que estão doentes, Pai, no nome de Jesus é o que nós te pedimos, cuida, Senhor, de cada um, e nesse momento, nos dá um momento de bênção, um momento onde nós possamos refletir da Tua palavra, juntos como corpo de Cristo, aprendendo mais e mais daquilo que Tu tem para nós, para nos ensinar. Muito obrigado por essa oportunidade, é uma oportunidade de ouro que nós temos, todas as vezes, de estarmos na Sua presença. Muito obrigado, Deus, no nome de Jesus, amém. Bem, continuamos, não é, na pegada. Nós estamos falando sobre Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, e nós vamos estar continuando falando sobre isso, porque uma coisa, irmãos, quando nós lemos a palavra de Deus, por detrás de cada versículo, ou por detrás de cada pensamento ou palavra dos homens de Deus, os textos, existem várias histórias. Então, muitas vezes em um versículo, a gente não imagina o que está por detrás, por exemplo, da cabeça de Paulo, quando ele escreve esta passagem. E ele consegue, em poucos versículos aqui, abranger um vasto campo de problemas que estavam acontecendo na igreja de Coríntios. Então ele escreve esta carta para tentar, não é, debaixo da orientação de Deus, trazer alguma paz, trazer alguma orientação. Então é uma carta de realmente muita bênção para aquele povo. E aqui nós estamos então pensando um pouquinho sobre isso e trazendo uma reflexão sobre a nossa vida diária, sobre aquilo que o Senhor tem para nós. E eu queria que você abrisse em 1 Coríntios novamente, capítulo 15, do versículo 14 ao 22. Eu queria que você visse e lesse e me falasse quantas vezes, não sei, na sua versão, a palavra que significa ressurreição aparece aí. Mais ou menos, vamos ver, depende da versão, algumas versões vão ser diferentes, mas veja quantas vezes a palavra ressurreição ela aparece do versículo 14 ao 22. Talvez por alguma versão diferente venha a mudar essa. Quantas? Alguém tem algum número aí? 6 vezes na sua? Alguém mais tem algum número a mais? Quantas vezes aparece na sua? Não, perdeu aí? Por que ele repete tantas vezes, né? Por que ele enfatiza tantas vezes? Quanto tem na sua? 6? 6? Na minha tem 9. NVI tem 9. NVI, mas a minha tem 9. Ressuscitou, não ressuscitam, ressuscitou. Então vamos ler. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mas que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas de fato, os mortos não ressuscitam, mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a fé que vocês têm. Ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos a esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram, visto que a morte veio
por meio de um homem só. Também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Amém? 9 na sua? 9. A minha também deu 9. Não é? Eu não sei outras versões, mas o importante é que nos chama a atenção tantas palavras, não é? Sobre ressuscitar. E é sobre isso que nós temos falado. E o que nós falamos na semana passada, eu não sei se você se lembra, nós tivemos um tema, e esse tema foi sobre há muitos cristãos que vivem como se Jesus estivesse morto. Essa é a grande realidade. Então essa foi a primeira, não é, coisa que nós tomamos a atenção. E Paulo, ele aqui chama, então, neste capítulo, 5 razões, só um briefingzinho daquilo que nós falamos, 5 razões que se Cristo não tivesse naquele túmulo, não tivesse saído daquele túmulo, que ele continuasse, o corpo dele continuasse lá, não haveria redenção, não haveria motivos para que nós estivéssemos comemorando. Não haveria motivos para que nós estivéssemos aqui hoje. Talvez alguns estariam aqui, mas estariam confiando num Jesus que ressuscitou, mas não ressuscitou. Continuaria numa tumba, como muitos famosos estão em suas tumbas e são visitados porque os corpos estão se decompondo lá. Mas nós não, nós celebramos um Jesus Cristo que é vivo. E isso é importante, porque é esse momento que acontece agora, após a ressurreição de Jesus, que nós celebramos, a morte e a ressurreição de Jesus, é um momento que na vida daqueles apóstolos muitas coisas foram acontecendo. Só que não só na vida daqueles apóstolos, e eu dei um jump lá para frente, fui lá para Paulo, e Paulo com certeza nessa hora ele está falando para o pessoal de Corinto, para rever alguns conceitos. Esse é algum dos conceitos que ele está revendo. Então, para que a gente possa entender, e é legal a gente entrar nesse fundo histórico, para que nós possamos compreender um pouco mais, não é? Então, a primeira foi que se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação ela é o quê? Vazia. Ela não tem, ela é igual a zero. A raiz da palavra é como se ela não tivesse valor algum. Se ele não ressuscitasse, não valeria nada isso que nós estamos fazendo. Mas Paulo, então, ele vai aqui e começa a ter, com o coração, ensinos grandiosos na vida daqueles homens. Responde perguntas para algumas perguntas, não é? No livro na carta aos Coríntios, e aqui ele começa, então, um trabalho lindíssimo, trazendo para nós também uma reflexão que nós vamos estar vendo agora. Então ele diz também, se Jesus não ressuscitou, o Filho do Deus vivo, Criador de todo o universo, então ele seria morto por quê? Por prego, por um martelo, teria parado Jesus. E seria um ponto final para nós. Nós estaríamos selados. Gente, é tão importante nós termos essa consciência, porque isso faz toda a diferença na nossa vida. Toda a diferença para nós quando nós temos essa consciência, e o que Paulo queria mostrar para esses irmãos dessa igreja era exatamente isso. Bem, alguns têm um conhecimento um pouco maior do que se dá na igreja de Corinto. Eu acredito que hoje um dos grandes erros que a igreja ou algumas pessoas têm é que quando elas vão falar sobre qualquer livro da Bíblia, elas falam, mas sem procurar entrar dentro de um contexto histórico. E aí, por isso que nós vemos hoje muitas igrejas com tantos dogmas ou tantas coisas que a gente pergunta, mas de onde é que veio isso? Porque não tem fundamento nem histórico. Eles pegam uma carta que talvez você olhe aqui, é um problema gravíssimo, porque apesar da igreja de Corinto aqui, ele ser uma igreja fervorosa, não era uma igreja verdadeiramente espiritual em Deus. Ela era uma igreja fervorosa, mas cometia muitos erros. Mas nós temos que prestar atenção também nesse quesito, que nós não devemos julgar, porque aquela era uma igreja que tinha problemas. Geralmente a gente olha e vê uma igreja com problemas, nós já logo colocamos todo mundo no mesmo saco. E o que Paulo tenta mostrar, porque o amor de Paulo por essa igreja é incrível. A igreja era uma igreja complicadíssima, a igreja mais complicada, talvez, do Novo Testamento que nós temos, das cartas. Uma igreja bomba, Paulo estava pegando. E ele, com um amor tremendo, ele manda as cartas, tenta de várias formas, dentro da atuação do Espírito Santo de Deus, colocar as coisas em ordem dentro daquela igreja. Então, quando nós começamos a olhar, também a história, por exemplo,
de Corinto, ali na região da Grécia, a gente vai ver, por exemplo, que era uma região que havia muito comércio ali. Por que havia comércio? É uma igreja que... a região de Corinto ali, na Grécia, já vem lá desde 600 antes de Cristo. 146 antes de Cristo, ela é derrubada, por quê? Por ela se tornar uma região muito produtiva, e era grega, os romanos vão lá e acaba com a festa, fica por 100 anos derrubado a cidade. E depois, 46, 42 antes de Cristo, a cidade começa a retomar seu respirar, começa a retomar a sua caminhada de novo. E rapidamente essa cidade já começa a progredir. Quando é o ano 1 ali o ano 1, não é, da era agora cristã, essa cidade já estava de novo bombando novamente, a cidade já estava vendendo, a cidade já tinha comércio, porque ela fica exatamente chama istmo, que é um pedacinho de terra que liga dois mares. Então, os barcos não precisavam dar aquela volta toda por baixo, e eles podiam ir direto para onde? Roma. Porque se eles fossem para baixo, é interessante que se o barco vai carregado pela parte de baixo, os ventos empurravam os barcos, eles se chocavam com as rochas. Então, o que eles faziam? Eles iam no lado sul de Corinto, deixavam ali as cargas, e elas eram transportadas para o outro lado. No começo, eram transportadas por terra. Era uma pista de terra. Não tinha ainda o que a gente tem hoje como canal. O canal veio depois. Se eu não me engano, em 1800 que esse canal veio a existir como é o que a gente conhece hoje. Mas veja só, então, pensando, que cidade é essa, que povo é esse que Paulo está tentando dizer alguma coisa, para que a gente possa extrair dessa lição uma boa lição para as nossas vidas. Ele pega e trabalha com esse povo em cima dos problemas que ele tem. Então, veja só, o navio chega lá, coloca as cargas, trabalha com carga de um lado para o outro. No lugar onde tem muito comércio, acontece o quê? Muita gente. E ali, Corinto, era uma cidade então rica. Ela tinha sido derrubada, voltou a existir como cidade e cresceu muito rápido. Todo tipo de gente. Você tinha gente que era do Egito, tinha judeu também lá, tinha gente de todo lado, de todo canto, você tinha pessoas ali. Tinham mais ou menos 250 mil habitantes e 400 mil escravos. Agora, o que eu acho interessante, porque ser uma cidade atraente, Londres é uma cidade muito atraente, não é uma cidade atraente? Todo mundo quer vir, está todo mundo triste hoje por causa do Brexit. Porque muitas pessoas que queriam vir para Londres já estão pensando duas vezes, porque agora a coisa ficou complicada. Agora, imagina, era uma cidade atraente, e as pessoas que iam lá, qualquer lugar que você vai, geralmente, para você ficar rico, para você crescer, o que acontece? Você tem que vir de família rica. Ou dar muita sorte na vida. Para o pessoal de Corinto, quem ia para lá, ele sabia que ele às vezes era pobre e ele ficava rico. Por quê? Porque o comércio bombava o tempo inteiro. Gente, era a pessoa chegando o dia inteiro. O fluxo de pessoas era o tempo inteiro. Então, um pobre lá conseguia muito bem crescer. Tinha muito judeu, diz que a diáspora dos judeus acabou caindo tudo lá. Muito judeu tinha lá também. Então era uma mistura violenta de classes sociais, mistura violenta de pessoas. A nobreza não era tão grande, mas as pessoas conseguiam crescer. E só que essa cidade também, para a gente entender um pouquinho mais, tinham vários templos. Chegam a dizer que tinham 26 estruturas religiosas. São 12 templos, não se sabe ao certo quantos desses 12 templos de deuses pagãos estavam funcionando. Provavelmente 6 deles estavam bombando na época. Primeiro era o de Afrodite, que estava lá no topo. Depois tinha um que ficava no meio, ali quando o pessoal subia. Então eles iam criando uma romaria ali, né? Então o pessoal sabia. Então o pessoal chegava lá, sabia que tinha o templo de Afrodite. O que é que acontecia no templo de Afrodite? No templo de Afrodite, alguns historiadores dizem que mais de 1000 mulheres estavam lá. Não se sabe se o número era esse exato, são muitos anos, mas começamos a ter ideias pelo que nos é ensinado. E também, durante esse percurso, tinha o quê? Tinha o templo Apolo, que é o deus da beleza. Então você vê quanta coisa que poderia contaminar esta igreja. Eu até brincava, eu falava essa semana, é interessante, porque se a gente pegar uma igreja hoje, e a grande realidade, a gente começar a pensar nisso, pegar uma igreja e falarmos, onde é que a nossa igreja está?
Onde é que a nossa igreja está? Qual é o nome desse bairro? Quais são as pessoas que frequentam essa igreja? Famílias. Concorda? Pessoas da comunidade. Qual é a comunidade que a gente tem ao nosso redor? Indianos, tem muçulmanos, mas é uma comunidade familiar. Agora você imagina você abrir uma igreja no Sorro. Qual é o tipo de pessoas que você espera receber no Sorro e o Espírito de Deus tocando nessas pessoas? Qual é o tipo de pessoa que vai entrar no Sorro? Talvez seja meio grotesco fazer essa comparação, mas dá para a gente começar a ter um pouquinho de ideia do pepino, porque a cidade era uma cidade muito complicada. Então, quando nós começamos a olhar, vemos que a cidade era uma mistura de culturas, filosofias, estilos de vida, religiões e grande progresso econômico. Isso chama e atrai pessoas. Então, essa cidade tinha essa cultura filosófica grega. E provavelmente essa cultura é que Paulo vem aqui rebater a questão da ressurreição. Porque na ressurreição eles não acreditavam na ressurreição dos mortos, entre muitas coisas que eles não estavam fazendo nessa igreja. Eles acreditavam no poder de Deus, acreditavam em muitas coisas e estavam extrapolando isso até. Porém, aqui Paulo vem bater de frente, porque eles prezavam muito a sabedoria e a autoestima. Se nós fizermos um pouquinho de reflexão, hoje talvez isso esteja acontecendo em muitos lugares. Muitos lugares estão pregando o quê? A autoestima, estão pregando a sabedoria, estão tentando encaixar algumas coisas que não é bem isso que Deus quer que nós tenhamos como consciência cristã e possamos seguir. A religião, então, também era muito complicada, por causa desses muitos deuses. Essas mulheres prostitutas, imagina mercadores, vários dias no mar, iam lá, deixavam suas famílias, homens, mulheres, e a maioria homens que faziam essa travessia de mar, chegavam até um porto, lá eles atracavam, depois eles passavam dias nesse porto. Estas mulheres que eram prostitutas, vejam só, elas eram prostitutas porque elas adoravam um deus, a Afrodite, que era da prostituição, do sexo. Para eles não estavam cometendo nada errado, pelo contrário, eles estavam adorando da forma que eles achavam que deveriam adorar. E essas mulheres, elas ficavam no templo e as pessoas iam lá, adoravam com a prostituta, adora ao Deus dele como? Na prostituição. E durante a noite, segundo historiadores, essas mulheres desciam, iam até onde estava a cidade e se prostituíam ali, coisa muito comum também que a gente vê hoje no dia a dia. Concordam? Eu lembro Portugal, por exemplo, a gente vai falar Portugal não. Portugal ali na Baixa Chiado, um pouquinho para trás, Martinho Muniz ali, um dia de dia, eu fiquei assustado. Eu falei, nossa, tem isso aqui também? Todo lugar tem. Um monte de mulher se prostituindo. E agora veja só esses cristãos, tanto é que esse termo eu não acerto esse nome, não. Corintianizar, acertei. Acho que é por causa do Corinthians, que eu sou corintiano, eu não gosto muito desse termo. Mas esse termo ficou conhecido entre eles, desse mundo greco-romano, como prostituição. Se enfiar nesse mundo da prostituição. Então, você vai corintianizar, vai para o mundo da prostituição. Então, é um termo que acaba ficando conhecido. E nós, nessa igreja, também encontramos muitos erros. Por exemplo, divisões, facções dentro da igreja, despedaçavam a unidade, e a unidade que deveriam ter como corpo de Cristo, mas estavam fazendo completamente diferente. Imoralidade complicadíssima dentro da igreja, ao ponto de que alguns tinham que tomar uma posição e não tomaram essa posição, e Paulo ele orienta a posição que eles deveriam tomar, de acordo com aquele tipo de problema sexual que estava acontecendo, que talvez até se uma pessoa que não é cristã não cometeria, e lá dentro da igreja aquilo estava acontecendo. Os membros da igreja também estavam arrastando uns aos outros, olha que problema, para julgamento. E não estavam tentando resolver as coisas entre eles em comunhão e na comunidade, como deveriam ter feito. Alguns membros vinham cometendo fornicação, provavelmente com as prostitutas. Isso acontece hoje no dia a dia.
tentação. E agora começa a entrar o verão, tem gente que você começa a ver, é verdade ou não? Quase pelado no metrô. O senso. E aí o coitado não está preparado, né? Como é que fica a situação dele? Tem gente que tem que ir no metrô olhando para o céu. Muito complicado. Esse é o mundo que a gente vive. E se nós fizermos comparações, vamos achar muitas coisas similares. Mas não podemos comparar o tempo que eles viviam com o tempo que a gente vive. Dá para a gente fazer reflexões. Mas não dá para a gente vestir a mesma camisa. Mas dá para a gente aprender muitas lições que podem, de acordo com o Espírito Santo de Deus na nossa vida, ser de grande benefício para nós. A ceia do Senhor, por exemplo, também estava toda corrompida. A ceia do Senhor não era como a ceia que a gente faz hoje, que ficou o pãozinho e o vinhozinho. Ficou uma organização assim, a igreja. Mas lá eles sentavam e ceavam. E Paulo, ele vai e fala que estava acontecendo, ele fica sabendo que estava acontecendo o quê? Falta de harmonia, e a ceia representa o quê? A harmonia dos irmãos. Havia a reverência havia acabado. Quando eles ceavam, que era para todo mundo estar participando junto, era grutonaria, bebedeira, era um mau testemunho, comportamento terrível. E Paulo vai e começa a falar, preste atenção, eu acredito que é muito bom nós aprendermos isso, até pela forma como nós ceamos. Porque hoje virou uma camiseta de força que foi colocada sobre as igrejas. Vemos pelo contexto, Paulo está falando que é algo específico que ele está ensinando, porque eles estavam totalmente desatenciosos sobre a questão, por exemplo, de cear. Havia várias desordens, membros, reunião pública, problemas e complicações que a gente tem, que a gente vê dentro da igreja. Agora, também tinha esse ensino herético, por causa dessa questão filosófica. Eram pessoas que consideravam muito isso, a questão do corpo propriamente era má, mas a mente, o espírito, ele era algo bom. Então, muito melhor ser espírito, e por isso muitos pecavam, porque eles achavam que, por exemplo, a questão do corpo, ele já era mal mesmo, uma desculpa, um prato cheio para quem quer errar. Então, são muitas coisas que nós vemos nessa igreja. Agora, tarefa difícil, não era? Imagina alguém chega para você e fala assim, olha, eu queria chamar você para ser pastor desta igreja. Qual seria a sua resposta? Mas primeiro você sabe de tudo isso. Te dão esse pano de fundo para você assumir essa igreja. Essa vai ser a igreja que você vai tomar conta. Encara o desafio? Gente, era uma igreja que era uma bomba relógio. E por isso, Paulo, com tanto zelo e amor, escreve essas cartas para cuidar dessa igreja. E na semana passada nós falamos exatamente isso. Uma das coisas que ele faz, ele tira o doce. Ele fala assim, se Jesus não ressuscitou, para pensar um pouquinho. Pensa um pouquinho. E essa é uma reflexão que a gente tem que fazer todo dia. Se Jesus não tivesse ressuscitado, o que seria da gente? Vocês estão vendo o que vocês estão fazendo com a igreja? Vocês estão percebendo? E lembre-se, cuidado com o que nós fazemos de julgamento. Porque quem fez muitas perguntas foram pessoas que estavam zelando pela igreja. Mas a igreja tinha muita gente lá dentro complicadíssima. Fica mais fácil da gente entender a história. Fica mais fácil da gente perceber o contexto do que estava acontecendo lá. E hoje, nós estamos falando um pouco, continuando. O primeiro foi que a pregação era vazia. Não tem por que pregar se Jesus não ressuscitou. Vou pregar sobre o quê? Ele morreu, está no túmulo vazio, perdeu. Ponto final. Aí ele vem e fala assim, ele continua, falando, se Cristo não ressuscitou, a sequência do versículo, a nossa fé, ela é o quê? Vã, inútil, vazia também. A palavra significa exatamente o mesmo da pregação. Não tem valor algum, é igual a zero, não tem lucro nenhum. Você está perdendo o seu tempo. Você está gastando. Inclusive, em 1 Coríntios 15, 17 diz, se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa fé, repete novamente, a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Isso é uma coisa que realmente acontece. Agora, Coríntios era uma igreja fervorosa, concorda? Era uma igreja fervorosa, era uma igreja que buscava os dons espirituais, mas estavam usando tudo errado. Por isso que Paulo também vai falar de dons espirituais. E o que nós falamos daqui uns dias, qual é
o contexto que nós vamos entrar, qual é a próxima festa que a gente, de certo modo, comemora, que a gente fala? Pentecoste. Pentecoste é o quê? É a descida do... E o Espírito Santo desce para fazer o quê? Para tornar crentes fervorosos? Só? Faz o que mais? Aviva, o que mais? Sem o Espírito Santo, nenhum discípulo conseguiu trabalhar direito. Sem o Espírito Santo, esses discípulos ficaram esperando até a descida do Espírito Santo para ele estar preparado. E nós vamos ver mais para frente, que é interessante a gente começar a aprofundar. Paulo, na cabeça dele, ele começa a lembrar todas essas histórias, quando ele está falando um simples versículo. Como é que eu posso? Eu falei para minha esposa, Rose, acho que, sei lá se o pessoal está gostando ou não, mas quando eu olho aqui, eu começo a olhar para esses versículos, eu quero parar nesse versículo, eu quero ir lá no fundo, refletir e ver a história dessas pessoas, e ver o que eles estavam vivendo, para mim aprender. Porque pode ser que eu esteja passando a mesma coisa. Ou a minha história é igual à tua. Somos iguais? Temos os mesmos gostos? Gostamos da mesma música? Não. Somos pessoas diferentes que precisamos aprender de acordo com a palavra de Deus. Só que existem muitos crentes, quando nós falamos de fé, e aqui a fé que ele está falando, não é a mesma fé que eu estou falando para vocês, da fé de querer conquistar as coisas. Lembra que a gente trabalhou? Tenha fé em Deus, coloque a tua fé para levar para a salvação. A fé que ele está falando é a fé e o firmamento em Jesus. Aqui ele está dando uma pedra para você pisar. Fé como firmamento, fé como... crença, fé como cristandade que a gente tem. É vã essa nossa crença. É vã isso que a gente tem como pedra fundamental, porque não ressuscitou. Agora eu vou falar para muitas pessoas, há muitas pessoas que têm realmente um desejo enorme de servir, ser servos de Deus realizar muitos milagres e fazer e acontecer. Porém, a fé aqui não se trata só disso. É uma fé que se trata de gênero, já tem aquele termo, e número e grau. Gênero, número e grau. É uma fé que tem que ser verdadeira. Gente, não tem meia conversão. Não existe meio Jesus na minha vida. Ou você é Jesus na sua vida e diante da sua dificuldade, do seu grau de dificuldade, do seu aprendizado dia a dia com Jesus, você vai galgando, você vai melhorando. Vai pensando como menino, quando eu era menino, agia como menino, fazia as coisas de menino. Agora que eu sou grande, eu tenho que pensar como grande. Já não como mais a papinha de menino, mas já como a papa grande. Já preciso de coisas maiores para me estruturar. Só que existem cristãos que essa fé deles, elas duram até sair da igreja. Saiu da porta da igreja, acabou. Ou eu vou falar mais, hoje o que movimenta muito as nossas vidas? Rede social. Verdade não? Ninguém fica nem um dia sem ir numa rede social. Se você não vai todo dia, pelo menos por semana você vai uma vez. Eu acredito que até a minha mãe vai. E minha mãe, que não ia dessas coisas, vai. Está lá no Facebook, falando filhos lindos, né? Fala, filho está tudo cabelo branco, velho, cheio de ruga, está lindo, os menininhos continuam bonitos. Agora, tem cristão que não dura até uma rede social a fé dele. É vazio. Tem cristão que até o primeiro comment no Facebook, por exemplo, não dura. Porque eu já vi muitos cristãos estar lá comentando, porque eu adoro Jesus, Jesus é maravilhoso, o Senhor é minha rocha, o Senhor é meu Deus. Passa 3 minutos, coloca um baita de um absurdo. E às vezes coloca coisas que não se devem, um cristão não deve. Porque Paulo está falando exatamente isso para esses homens. Vocês, cuidado com a rede social. Não existia naquela época. Mas se a gente quer aprender uma lição aqui, se a nossa fé ela não é vã, ou a nossa fé em Jesus, num Jesus que ressuscitou, a nossa vida tem que bombar esse Jesus. A gente tem que tomar cuidado sim com a coisa que a gente fala. A gente tem que tomar cuidado sim com as nossas atitudes. Porque é importante que nós tenhamos essa consciência, porque não há veracidade, nós continuamos em pecado, porque não há mudança na nossa vida. E o que Paulo tenta dizer para esses homens, olha, presta atenção, não só na questão do debate se Jesus ressuscitou ou não, mas há algo muito além da ressurreição de Cristo, a vida eterna.
Há uma nova perspectiva de vida, há uma mudança, um metanoia na vida da pessoa, há um rumo. Era uma mudança, não é de 360 que volta para o mesmo ponto, é de 180. Você sai de um opposite side. É exatamente o oposto. E é interessante, presta atenção aqui, a Bíblia, a mensagem, é uma Bíblia que eu tenho, que é de Eugene Peterson, essa Bíblia ela diz assim, esse versículo: se Cristo, está perfeito, ele traduziu igualzinho do grego aqui, assim, se Cristo não ressuscitou, tudo o que ensinamos a vocês está errado, e vocês investiram a vida em uma ilusão. Está vivo. A crucificação de Jesus, a morte de Jesus, Cristo leva sobre ele os nossos pecados. Porém, nós temos essas opções. Ou Cristo leva sobre ele os nossos pecados, ou nós levamos sobre nós mesmos os nossos pecados. Porque nós não entregamos a Jesus. Nós continuamos a viver uma vida errada. E continuar nesse caminho, a ruína, ela é certa. Continuar nesse tipo de vida, a ruína, ela é certa para acontecer. E se nós colocamos a nossa confiança absoluta em Jesus, Ele nos promete que Ele nos livra dessa morte. E a Bíblia fala em João 16, no capítulo 7, o seguinte, você não precisa abrir. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Ele ressuscitou, mas a Bíblia diz que Jesus está dizendo, é bem que eu vou. Por quê? Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. De que conselheiro é esse que a gente está falando? Espírito Santo. Espírito Santo é o que a gente está pensando agora. Lembre-se que não há ressurreição, não há trabalhar de Deus. Isso é tudo um processo, isso é tudo uma coisa ligada à outra. Deus faz tudo perfeito. Jesus Cristo está dizendo, olha, eu vou subir, é bom, eu preciso fazer isso, porque vai vir um conselheiro para vocês, e se eu não, mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, convencerá o quê? O homem, o mundo, do pecado, da justiça e do juízo. E aí ele segue o versículo aqui falando da dureza do coração humano, da orientação para que faça o que é correto, o que é justo, e depois continua, que se andar no caminho do diabo, ele já está condenado. Então é importante nós começarmos a prestar atenção, e preste mais atenção nisso. O que nós estamos fazendo como igreja? Nós estamos fazendo parceiro da Bíblia de novo, não estamos? E o que o parceiro da Bíblia é? Parceiro da Bíblia. E o que é ser parceiro da Bíblia? Pegar a Bíblia e ler ela diariamente. A Bíblia, ela é a nossa instrução, é a referência, a palavra de Deus falada para nós. E estudamos esse mês sobre o livro de Atos. Vamos começar o Pentateuco. Mas você leu o livro de Atos? Você percebeu que histórias maravilhosas de conversão tem ali? Presta atenção que isso acontece logo depois. Jesus ele é ressuscitado, ele é elevado aos céus, e começa a acontecer uma série de coisas. Ele vai se encontrando com seus discípulos, acontece algo tremendo na vida daqueles homens, e ele fala, vai a Jerusalém, aguarde até que virá, vocês vão ser revestidos do poder de Deus, e vamos lá para, isso vamos ainda falar, vamos para Atos 2, e vocês vão ver que a língua de fogo desceu sobre a vida daqueles homens, e a autoridade de Deus veio ali. Agora, o Espírito Santo trabalha na vida desses homens. E eu garanto que cada um de nós aqui que tivemos o nosso coração entregue para Jesus, confessamos os nossos pecados ao Senhor, e confessamos todos os dias, porque não é eu confessei, está tudo certo, não, todos os dias. Quando nós falamos essa questão de ter uma fé realmente certa em Jesus, eu acredito que cristão tem que ter mesmo hombridade para você dizer que você é cristão. Você tem que honrar ser cristão. Porque o que passar disso não é de Deus. Posso até dizer, é de procedência maligna, é do diabo. Porque sermos cristãos é nós ouvirmos a palavra de Deus, absorvermos isso e mudar nosso caráter, mudar a nossa vida. É para isso que a Bíblia existe. É para isso que a palavra de Deus e o Espírito Santo trabalham. Eu me lembro do que eu posso dizer para mim como conversão.
Porque eu cresci num lar evangélico. Eu fui ensinado sobre o evangelho. Eu fui ensinado o caminho a seguir. Mas chegou um dia na minha vida que eu comecei a sentir um desejo enorme no meu coração de que eu tinha que falar para Deus, Deus, eu hoje sei verdadeiro, eu não sei porque eu te ouvia falar, de ouvir falar, eu te conhecia de ouvir falar. Mas hoje, Senhor, eu estou andando contigo. Essa fé que eu ouvi tanto tempo, ela começa a fazer algo diferente na minha vida. Senhor, eu quero ser diferente, Deus. Eu quero entregar minha vida para o Senhor de uma forma diferente. Eu quero fazer isso. Eu não quero fazer pelos passos da minha mãe. Mas eu quero fazer. Eu André, eu quero me decidir, Senhor. O que eu preciso fazer? Ou como o Senhor trabalha no meu coração? O que o Senhor tem para a minha vida? São momentos que nós, como cristãos, temos que fazer. E se nós olharmos para a experiência de cada um desses homens e mulheres de Atos, são as experiências dos primeiros cristãos, que se repetem nas nossas experiências. São momentos que se repetem a cada um de nós, a cada culto que a gente vem aqui, a cada grupo familiar que nós fazemos, a cada leitura da palavra de Deus, o que atua em nós hoje é o Espírito Santo de Deus. E por isso Jesus disse, é importante que eu vá, para que Ele venha. E eu não tenho dúvida que hoje o Espírito Santo de Deus está aqui. Não tenho dúvida hoje que o Espírito Santo de Deus hoje falou muito no louvor. Falou muito comigo. Eu não tenho dúvida que o Espírito Santo de Deus continua falando agora. Continua nos mostrando, continua nos dando direção. Para que nós possamos ser pessoas melhores só? Não, para que nós possamos ter a direção certa para sermos usados por Deus. E assim foi, por exemplo, naquela manhã. Jesus sai do túmulo e Ele cumpre aquilo que Ele falou, pois tudo que Ele fez, aquilo que Ele faz e aquilo que Ele fará. É credível essa nossa fé. Jesus Cristo é credível. Aquilo que nós pisamos, meus irmãos, agradeça a Deus todos os momentos da sua vida, porque você pisa sobre uma rocha verdadeira. Você pisa sobre uma rocha que, se você de todo o coração pedir, Deus, eu quero ser usado pelo Senhor, Deus vai trabalhar sobre a sua vida. Se você tiver um coração e dizer, Deus, eu quero nessa igreja ser usado por ti, como a Ana mesmo falou, não é pela quantidade, mas é a qualidade de como nós somos usados por Deus, porque essa quantidade era pouca quando começou, mas se tornou algo tremendo, e espalhou pelo mundo. Estamos nós aqui hoje, servindo a esse Deus, porque Jesus, através dos seus discípulos e desses homens, e até de membros e desses irmãos da igreja de Corinto, hoje o evangelho se espalhou pelo mundo, e vidas estão sendo salvas. Paulo ele diz em Romanos 5, 18, 19 o seguinte, consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também, um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência, presta atenção, desobediência nunca fez bem para a vida cristã. Desobedecer, não cumprir a palavra de Deus, não ser sensível e ser usado pelo Espírito Santo naquilo que você faz, naquilo que você fala, naquilo que você comercializa, naquilo que você vive. Desobediência nunca vai produzir nada bom. O próprio Jesus Cristo mostra que Ele veio reverter este processo na vida das pessoas. Então, logo assim, por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de quem? Quem que obedeceu? Jesus. Ele era Deus, Ele é Deus. E obedeceu ao seu Pai. Por causa disso, todos serão feitos justos. Se colocarmos nosso coração em Deus, formos usados por Deus, deixarmos o Espírito Santo falar na nossa vida e ouvirmos a voz de Jesus. Eu não sei aquilo na tua vida que tem te impedido de você realmente caminhar como se deve. Todos aqui já têm ouvido a palavra de Deus.
E aquilo que Deus está mostrando, e o que Deus mostra para nós, é que nós precisamos sim colocar o coração em Deus, para que a nossa vida comece a cada dia mais ter essa fé em que nós possamos pisar realmente nessa rocha, mudar a nossa história. E nós vamos ver até o final disso, que agora vai vir o terceiro, depois vem o quarto, e nós vamos ver que através disso, Paulo ele destrincha tudo isso, e ele chega numa conclusão fantástica. Lindas histórias nós podemos tirar. O desejo do meu coração, aquilo que eu quero falar para você é que no teu dia a dia, você vai sair daqui hoje, amanhã você vai ter o teu domingo, você vai ter a sua segunda, nos teus planos, nos teus projetos, tudo que você faz. Jubile por Deus. Viva Deus. Que no teu sangue, nas tuas veias, corra Deus. Naquilo que você faz, naquilo que você escreve, naquilo que você fala, naquilo que você projeta, naquilo que você, na onde você vai, tudo que você faz, viva Deus. É tão lindo quando nós podemos viver assim. Porque quando uma pessoa, ela toma uma decisão de fazer uma dieta, quando uma pessoa ela toma uma decisão, que vem na cabeça da gente, né? Quando uma pessoa toma uma decisão de fazer, não, agora a minha vida vai mudar, eu vou acertar minhas contas. O que muda as contas da pessoa não é o dia que ela, não é só o dia que ela tomou a decisão, porque muitas pessoas começam a fazer a sua dieta na segunda. Na segunda, e calha bem para os cristãos, né? Casa bem, né? Calha é do Portugal. Casa bem. Tem muito cristão deixando para segunda, para segunda, para segunda, para segunda, para segunda. Faça isso. Faça hoje. Decida hoje. Tome sua decisão hoje e fala, Senhor, me ajuda a melhorar. Porque, meus irmãos, pense só uma coisa, que oportunidade grandiosa você está aqui hoje. Você poder ouvir essa palavra. Deus está falando para você. Deus falou comigo. Tanto eu, diante de Deus, como vocês, não temos desculpa para não produzirmos essa mudança. Para não tentarmos melhorar. Erros virão, problemas virão, mas nós precisamos colocar o nosso coração e entender que estes irmãos estavam sofrendo essa transformação. Irmãos que eu não os conheci, mas em Jesus eu os aprendo a amar muito. Seja qual defeito que eles tiveram. E eu coloco meu coração em unidade à palavra de Paulo, para que realmente a nossa fé ela não seja vazia. E nós não permitamos que perder essa oportunidade que a gente tem. Que não seja inútil a nossa fé. Que a nossa fé seja verdadeira. Que você possa honrar a Deus com tudo que você tem, inclusive com Facebook, Instagram, trabalho, estudo, escola, no seu dia a dia, tudo que você fala, tudo que você faz, o que você vai fazer pelos outros. E não sei nem se dá tempo, mas eu queria orar por você. Queria que você se colocasse de pé. Mas eu queria que hoje você desse um abraço aí no seu irmão. Porque o que Paulo está falando é para uma igreja. Paulo está falando para irmãos. É isso que nós somos. Nós não estamos sozinhos. Nós temos aprendido cada dia mais a caminhar entre irmãos, que querem o melhor de cada irmão, que querem que cada um cresça mais e mais. A gente só vai conseguir realmente isso de verdade em Cristo, porque de resto a gente sempre vai ser partidário em alguma coisa. Mas quando a gente tem Cristo, a gente vê tantas coisas lindas acontecerem na nossa vida, aos que nos rodeiam. Então você abraça o seu irmão. Eu queria que você fizesse uma oração junto com ele. E talvez você não ora por você agora, ora por ele. Ora por ela. Fala, Senhor, obrigado, Senhor, por essa oportunidade que nós temos juntos de aprender da Tua palavra.
tua igreja, Senhor. Cuida de cada um, Deus. Livra de todo mal, Senhor. Aqueles que estão doentes, Senhor. Pai, eu quero te pedir, Senhor, sobre cada um, Jesus. Nós temos vidas aqui, Senhor, que estão doentes, precisam do teu toque, Deus. Como igreja, nós queremos te pedir, Senhor. Nós já vimos o Senhor realizar tantas coisas grandiosas aqui, Deus. Pai, obrigado por cada um que aqui vem, Senhor. Obrigado, Senhor, seja de onde for, Senhor. Seja quem for, Senhor. Eu agradeço, Senhor. Agradeço por cada irmão, cada família, cada um. Pai, é um privilégio muito grande poder conhecer cada vida aqui que entra nesse lugar. Obrigado, Senhor. Deixa eu agradecer de novo pelo Pedrão, Senhor. Agradecer pela vida da Aninha também, Senhor. Que ela é um presente para nós, Senhor. Cuida dela, guarda ela, Senhor. Cuida, Senhor, de cada um, cada família aqui representada, Senhor. A Elani, cuida, Senhor, da saúde dela, Deus. Cuida dela, do Gabriel, Senhor, dessa família, Deus. Dos nossos filhos que às vezes não estão perto de nós, dos nossos irmãos que aqui hoje não estão, Senhor. Cuida, Senhor. Cuida, Senhor, dessa igreja. Cuida dos teus filhos, cuida dos teus servos, Senhor. Fala, Senhor, com a tua igreja, Jesus. Espírito Santo, fala com a tua igreja, Senhor. As pessoas que precisam, Senhor, resolver problemas, Deus, seja o Senhor o juiz, Deus. Vai o Senhor à frente, Deus. Traz, Senhor, vidas para este lugar, Senhor. Pai, traz vidas comprometidas, Senhor, a se engajarem no projeto, Senhor, da tua igreja, Jesus. Pai, eu peço ao Senhor pela vida da Mariana, Senhor, que está para ganhar o bebê, Deus. O Telzinho que está vindo, Deus, cuida dessa família, Jesus. Pai, ela está quase, Senhor, para ganhar o bebê, Senhor. Cuida, Senhor, de cada família, cuida da saúde do Roy, Jesus. Cuida, Senhor, da orientação, Senhor. Da Ariana, Senhor. Da Bequinha, cuida, Jesus, como o Senhor tem cuidado. Sobre cada um, Jesus, sobre a vida da Sandra, Gui, Deus, cuida dela essa semana. Seu Senhor com ela, traz paz, Deus. Pai, no nome de Jesus, que nós possamos colocar a nossa mente, a nossa conexão em Ti, Senhor. Cuida, Senhor, de cada pai de família, de cada mãe aqui nesse lugar, Senhor. Espírito Santo de Deus, Tu és muito bem-vindo nesse lugar. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo. Obrigado por esse culto maravilhoso que nós tivemos. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos surpreende, Senhor. Pai, aqueles que têm documentos para enviar, Senhor. Pai, que seja a sua mão, Senhor, colocando na mão, Senhor, das pessoas certas, Jesus. E que nós possamos aprender a descansar, porque a nossa fé ela é verdadeira. A nossa fé ela não está firmada, Senhor, na areia, ela está firmada na rocha, Jesus. Cuida, Senhor, da Tua igreja. Cuida da minha casa, da minha família, Jesus. Cuida dos meus filhos, Senhor. Cuida, Senhor, de todas as decisões que tomamos, Senhor. Pai, no nome de Jesus, abençoa a vida do William, que fez aniversário, Senhor. Que o Senhor cuide da vida dele, dos nossos jovens. Obrigado, Senhor, pela mesa de som, esses jovens. Cuida e protege a vida de cada um deles, da família. Cuida da Rebeca também, Senhor, que hoje não está. Cuida, Deus, essas são as pessoas que eu pude lembrar, mas o Senhor se lembra muito mais do que nós podemos. Senhor, cuida das famílias, Senhor, de cada um. Seja engrandecido o Teu nome, seja adorado o Seu nome. Aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor. Louvado seja Deus. Amém? Glória a Deus. Valeu.